E aí, meus queridos? Eu vou continuar a aulinha de encontrar lado de triângulo que não é retângulo. Aula passada eu te mostrei a lei dos cossenos, que era quando você olhava para o exercício e ele te dava um ângulo só. Agora vai ser a lei dos senos, que é quando você olhar para o exercício e ele te deu dois ângulos. Primeira coisa que você faz é falar quanto vale o terceiro, porque conhecer dois ângulos, consequentemente, você sabe o terceiro. É o que falta para 180. A soma desses três tem que dar 180. 30 mais 105 dá 135. Para 180 falta 45. Aí marcou os ângulos, você vai começar a lei dos cossenos. Eu vou te mostrar a formulinha aqui. Agora eu vou só apresentar ela para você. E aí depois eu vou te dar a demonstração. Primeiro eu vou dar alguns exemplos, que é a nossa parte principal, que é como que você vai usar no exercício. Depois, para quem tiver mais curiosidade, eu vou mostrar a demonstração. Então, a lei dos senos, ela vai relacionar lado de triângulo com o seno do ângulo que está oposto. Aí, para você não errar a formulinha, faz assim. Eu vou botar aqui meu triângulo. A formulinha vai estar embaixo. Vou marcar os três lados. Vou chamar esse ladinho de A. Vou chamar esse ladinho de B. Vou chamar esse ladinho de C. Esse ângulo aqui vai estar em graus. Eu vou chamar ele de A maiúsculo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de C maiúsculo. E esse ângulo aqui eu vou chamar de B maiúsculo. Beleza? Então eu tenho três lados aí e três ângulos. Para não errar, faz assim. Marca um dos lados. Eu vou marcar esse ladinho vermelho. Eu vou chamar ele de A. E vou olhar para os ângulos em relação a esse lado que eu marquei. Então é assim. Esse ângulo que ele vai dar para você, 40 graus, 50 graus, 60, 70, sei lá. Ele está encostado no ladinho vermelho. E esse aqui também. Agora, esse terceiro ângulo, ele não está encostado. Ele está oposto ao lado que você vai trabalhar. Eu vou marcar ele. Então, marquei o ladinho vermelho e o ângulo que está oposto a ele. A lei dos senos, eu vou dividir esse lado pelo seno do ângulo oposto. E não é lado por ângulo, é lado por seno do ângulo. Beleza? Então, eu fiz uma divisão. Aí já vou adiantar, vou fazer três divisões e essas três divisões darão a mesma coisa. Vou olhar para o outro ladinho agora. Vou chamar de lado verde, lado B. Vou olhar para os ângulos em relação a esse ladinho B. Eu tenho esse ângulo A que está encostado, esse ângulo C que está encostado e esse ângulo B que está oposto a ele. É com ele que eu vou trabalhar. Vou pintar em verde. Vou fazer lado B dividido pelo seno do ângulo que está oposto. Aí vem B dividido pelo seno do ângulo oposto, que é Bzão. Eu sei que você entendeu já, mas vamos para o terceiro lado. Terceiro ladinho C. Esses dois ângulos estão apoiados nele. Não vou olhar para eles. Vou olhar para o ângulo C lá em cima, que é o ângulo que está oposto. Marquei embaixo em azul. Vou marcar em cima o ângulo C em azul também. Vou pegar ladinho C e dividir pelo seno do ângulo que está oposto. Aí vem aqui. C sobre seno do ângulo que está oposto a ele. Essas três divisões, elas vão dar a mesma coisa. E, na verdade, depois eu vou falar, no exemplo 4, o que vai dar essa divisão. Que quando eu vou trabalhar com circunferência, aí eu vou te mostrar que essa divisão vai dar o diâmetro. E aí, aparecendo circunferência, dá para usar essa informação a mais. A formulinha, ela é estranha, ela assusta. Só que, na verdade, você vai usar só duas frações dessa. Essa fração com essa aqui. Ou, se não, essa fração com esse valor que eu vou mostrar no exemplo 4, como eu te falei. Então, ela assusta no começo, só que depois você fizer alguns exercícios, você vê que ela é suave. Ela é bem mais fácil que a aula passada, que é a lei dos cossenos, porém ela cai menos, mas ela é mais fácil. E se você puder escolher entre uma lei ou outra, você vai ver que a lei dos senos é melhor, porque ela é mais prática. Aí eu vou para o exemplo 1, aquele exemplo que eu comecei a aula, te dei um exercício, o exercício me deu dois ângulos, ele me deu esse ângulo e esse. Eu já fui lá e falei quanto vale o terceiro, que é o que falta para 180. E aí eu vou usar a lei dos senos. Primeiro, vou marcar em verde o ladinho que ele quer, esse. Eu tenho dois ângulos que estão apoiados nele. E por último, eu tenho um ângulo que está oposto a ele. Eu vou trabalhar com o ângulo que está oposto. E vou dividir. Em verde, eu vou pegar x e dividir pelo seno do ângulo que está oposto. Seno de 45 graus. Depois, vou olhar para o ladinho que ele deu,
que é o ladinho azul, 8, e vou olhar para os ângulos em relação a esse lado. Eu tenho dois ângulos que estão apoiados nele, esse e esse, o 105 e o 45. Não vou trabalhar com eles. Eu vou trabalhar com o ângulo que está oposto. E oposto ao ladinho azul, que é o ladinho 8, eu tenho 30 graus. Eu vou dividir 8 pelo seno do ângulo que está oposto a ele, que é o 30 graus. A lei dos senos fala que essas duas divisões darão a mesma coisa. Aí acabou. Agora é conta. E no final da aula, não sei se eu falei já, no final da aula eu vou demonstrar essa formulinha. Tá? De duas formas até. Uma mais facinha e outra mais completa, que é quando você tem a circunferência. Deixei pro final porque não é nosso objetivo principal. Então, para quem tiver mais curiosidade, no final eu mostro. Agora você vai trocar, Fê. Eu tenho fração igual fração. No numerador eu coloco x e 8, vou só copiar. E vou trocar agora. No lugar de seno de 45, você decorou que vale raiz de 2 sobre 2. No lugar de seno de 30, você decorou que vale meio. Aí uma dica. Normalmente, o ângulo que vai estar aqui vai ser um notável, 30, 45 ou 60, ou um rebatimento, 135, 120 ou 150. Quando você for calcular o seno, aqui vai dar ou meio, ou raiz de 2 sobre 2, ou raiz de 3 sobre 2. É sempre alguma coisa por 2. Aí, se você quiser, já pode cortar 2 com 2, que não tem problema. Agora vai e multiplica em cruz. Esse vezes esse vezes esse. X vezes 1 dá x. 8 vezes raiz de 2 dá 8 raiz de 2. Logo, aquele ladinho x vale 8 raiz de 2. Vou dar um segundo exemplo agora. Só que antes de falar dele, só vou mostrar uma notinha, porque vai aparecer ângulos maiores que 90 graus. E aí você vai ter que saber calcular a seno desses valores. Notinha 1 é o seguinte. Pode ser que ali apareça para você seno de 150, 135 ou 120. Aí, para calcular esses senos, tem a aula de trigonometria, dos rebatimentos, que mostra por que serão esses valores. Mas aqui, para a gente ser mais prático, mais rapidinho, você vai fazer assim. Se aparecer lá seno de 150, você vai falar assim: o seno de 150 vai ser igual ao seno do ângulo que falta para 180, olhando para o 150. Então, 150 graus para 180, falta 30 graus. O seno de 150 vai ser igual ao seno do ângulo que falta para 180, que a gente chama de suplementar. O seno de 30, que é o que falta para 180, vale meio. O seno de 150 também vai ser meio. Então, se aparecer lá, você pode trocar direto. Beleza? Lembra que na lei dos cossenos que eu te mostrei, o cosseno era parecido, só que aqui você trocava de sinal? No seno, não. Até o sinal mantém. O seno de 150 vai ser exatamente igual ao seno de 30. Outro ângulo que pode aparecer é o 35 graus. O seno de 135 graus vai ser igual ao seno do ângulo que falta para 180. 135, o que falta para 180 é 45. O seno de 135 vai ser igual ao seno de 45, que você sabe que vale raiz de 2 sobre 2. Por último, pode ser que apareça o seno de 120 graus. Ele vai ser igual ao seno do ângulo que falta para 180. 120 para 180 falta 60 graus. O seno de 60 graus você sabe que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Logo, o seno de 120 graus também vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Aí você percebe que serão esses três ângulos, porque o que falta para 180 é um ângulo notável. Caso for outro ângulo, não vai dar um ângulo notável. Aí não tem como calcular, a não ser que ele dê no exercício. Por exemplo, se ele pedir lá seno de 170. Seno de 170 vai ser igual ao seno do ângulo que falta para 180. Para 180 falta 10 graus. Como você não sabe calcular o seno de 10 graus, não tem como você falar quanto vale o seno de 170. A não ser que ele fale alguma das duas informações. Beleza?
Conclusão: o seno de um ângulo sempre vai ser igual ao seno do ângulo que falta para 180 graus. Tudo bem? Opa. Só para lembrar, lá na trigonometria, eu tenho a retinha do cosseno, não vou trabalhar com ela. Tem a retinha do seno, botei em verde, porque eu vou trabalhar com ela. Eu vou sair do zero, vou dar uma volta completa, que vai ser 360. Quando eu peço, por exemplo, o seno de 30 graus, o 30 graus está por aqui. Eu rebato na retinha do seno. Você decorou que o seno de 30 vale meio, quer dizer que esse tamanhozinho vale meio. Lembra que a retinha dos senos, que é essa aqui, aquela vale 0, aquela vale 1, aquela vale menos 1. Então, eu tenho 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 e assim vai. Para baixo, menos 0.1, menos 0.2, menos 0.5, até chegar no menos 1. Aí o seno de 30 vale 0.5, que é meio. Quando eu subo 30 graus aqui e rebato 30, ele pega no meio. Quando você vai no 150, vem andando, 0, 10, 20, 30, 90, 100. O 150 vai estar por aqui. Percebe que para chegar no 180, falta 30 graus. Ou seja, o 150 está na mesma altura que o 30. Quando você vai calcular o seno de 150, dá exatamente meio, igualzinho. O seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. O seno de 45 vai ser igual ao de 135. O seno de 120, de 60, vai ser igual ao seno de 120. Agora vamos para o exemplo 2. Aí, voltando, no exemplo 2, que está aqui embaixo, eu coloquei um triângulozinho para você. Te dei dois ângulos. Tá? Você viu que é um triângulo não retângulo, vai ser lei dos senos ou lei dos cossenos. Como tem dois ângulos aí, lei dos senos. Te dei dois ângulos, já vai e fala quanto vale o terceiro. O terceiro é o que falta para 180. 120 mais 45 dá 165. Vai faltar 15 graus. Marquei o terceiro ângulo. Vou agora na lei dos senos. Vou marcar em azul o ladinho que ele quer, x. Vou olhar para os ângulos em relação a esse ladinho azul. Tenho esse ângulo e esse que estão apoiados no ladinho azul. Não vou trabalhar com eles. Vou trabalhar com o ângulo que está oposto. No caso aqui é o 120. Vou pegar o x e vou dividir pelo seno do ângulo que está oposto a ele. Seno de 120. Vou olhar agora em verde o ladinho que ele deu. Ele não me deu esse lado, mas ele me deu no exercício esse lado que vale 10. Esse ângulo e esse estão apoiados no ladinho verde, não vou trabalhar com eles. Esse ângulo verdinho, oposto ao lado verde, é com ele que eu vou trabalhar. Vou pegar o 10 e dividir pelo seno do ângulo que está oposto, que é 45 graus. A lei dos senos fala que essas duas divisões darão a mesma coisa. Vem aqui para cima, trocando. Fração igual fração. Em cima eu tenho x e 10. Embaixo, vermelhinho, seno de 120 é igual ao seno do ângulo que falta para 180. Então é igualzinho ao ângulo de 60 graus. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, você sabe que vale raiz de 2 sobre 2. Sempre vai ser alguma coisa por 2. Pode cortar. Dá aquela multiplicadinha em cruz. Eu tenho, vindo para cá, x que multiplica raiz de 2. Raiz de 2 que multiplica x. 10 vezes raiz de 3. 10 raiz de 3. Divide por raiz de 2 dos dois lados. Eu tenho 10 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Isso aqui já é a resposta, já é o valor do lado. Mas provavelmente não vai ter essa alternativa, porque vai estar mais formalzinho, que é racionalizar esse negócio. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. O número que eu vou multiplicar em cima e embaixo é o número que tiver no denominador. Se aqui embaixo tem um raiz de 2, vou multiplicar em cima por raiz de 2. Vou multiplicar embaixo por raiz de 2. Isso não altera a fração. Se aqui embaixo fosse raiz de 3, eu ia multiplicar por raiz de 3, raiz de 3.
Se aqui embaixo fosse raiz de 5, multiplicar por raiz de 5 e por raiz de 5. Multiplicando em cima, eu tenho 10, que multiplica a raiz de 3, que multiplica a raiz de 2, pode multiplicar dentro das raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Só vou dividir aqui. 10 dividido por 2 dá 5. O nosso ladinho vale 5 raiz de 6. Tudo bem? Agora, exemplinho 3 é uma função que passa batido. A gente normalmente aprende fácil que a lei dos senos encontra lado de triângulo. Mas dá para você encontrar também ângulo, se eu te der dois lados e um ângulo. Vou usar a lei dos senos agora, e esse exercício, ele pediu esse ângulo para mim. Então, eu pedi ângulo de triângulo não retângulo. Como eu conheço outro ângulo, eu vou usar a lei dos senos. Aí na aula passada eu te mostrei que se você conhecesse os três lados, com a lei dos cossenos, você encontraria esse ângulo aí. Você encontra esse ângulo aí. Vou usar a lei dos senos para encontrar esse ângulo x. Usando a lei dos senos, vou fazer assim. Eu conheço esse lado azul. Tenho dois ângulos apoiados nele, não vou trabalhar com eles. Vou trabalhar com o ângulo oposto, que é x. Vou pegar o ladinho, que é 2 raiz de 2, dividir pelo seno do ângulo oposto, seno de x. Agora, vou olhar o ladinho que eu conheço, que é 2. Esses dois ângulos estão apoiados no lado verde, não vou trabalhar com eles. Esse ângulo não está apoiado, está oposto, eu vou trabalhar com ele. Vou marcar ele em verdinho, vou fazer uma divisão em verde. 2 dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, seno de 30 graus. A lei dos senos fala que essas duas divisões vão dar a mesma coisa. Aí você percebeu? Com dois lados conhecidos e um ângulo conhecido, eu consigo achar o ângulo que está faltando. É o xizinho aí. Ou, se eu não conseguir achar o ângulo, eu consigo pelo menos achar o seno desse ângulo. Multiplica em cruz. Isso vezes isso. Isso vezes isso. Aí eu vou ter 2 que multiplica seno de x, que vai ser igual a 2 raiz de 2, que multiplica seno de 30 graus. Seno de 30 graus eu sei que vale meio. Vou trocar. O nosso seno, duas vezes seno de x, vai ser igual a 2 raiz de 2. No lugar de seno de 30, você coloca meio. Já pode cortar esse 2 com esse 2. Eu vou ter que seno de x vai ser igual a raiz de 2 que sobrou lá em cima, dividindo por 2 dos dois lados, ou passando esse 2 dividindo. Eu vou ter seno de x raiz de 2 sobre x. Aí, caso der um valor famosinho aqui, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, é porque vai ser um notável ou um de seus rebatimentos. Você vem em tampa. Tampa o x assim e pergunta, qual que é o ângulo que eu faço seno e dá raiz de 2 sobre 2? Você conhece dois ângulos que fazem isso. O 45 graus e o 135. Tá? Só que no exercício, ele falou que o x está entre 0 e 90 graus, só pode ser o 45 graus. O nosso xizinho vai ser 45. Se ele não desse essa informação, os dois poderiam ser a resposta. Beleza? Aí agora, eu vou para demonstração. Vou nada. Tem mais um exercício ainda. O exercício 4, eu vou trabalhar com circunferência e aí eu vou mostrar o finalzinho da fórmula que eu não te mostrei ainda. Vou voltar aqui. Lembra que eu falei que essas três divisões dariam a mesma coisa na lei dos senos? Agora eu vou te falar quanto que vai dar isso. Todo triângulo, você consegue fazer uma circunferência circunscrita a ele. Qualquer um. Tá? Qualquer triângulozinho, você acha lá o circuncentro, faz uma circunferência que passa em volta dele, tocando os três vértices. Essas três divisões aqui, elas darão o diâmetro dessa circunferência. Ou seja, se eu falar que essa circunferência
tem raio R, vou chamar de raio maiúsculo, tem raio R, tá? Daqui do centro até a circunferência tem um valor R. Essa divisão e essa divisão, elas darão o dobro desse raio. Ou seja, essas três divisões darão o diâmetro da circunferência. Depois eu mostro por quê. Aí, voltando para aquele exercício 4, tá aqui. Te dei um exercício e falei assim: eu tenho um triângulo que está dentro da circunferência, o triângulo azul. Eu quero saber quanto vale esse ângulozinho aqui, esse ladinho, sabendo que o ângulo oposto vale 150 graus. E o raio dessa circunferência vale 10. Eu vou começar usando a lei dos senos. Esse ladinho que eu quero, x. Vou olhar agora para os ângulos. Esse ângulo e esse estão apoiados no ladinho x. Esse ângulo está oposto. É com ele que eu vou trabalhar. Vou marcar em verdinho. Vou dividir x, que é o ladinho, pelo seno do ângulo que está oposto a ele, pelo seno de 150 graus. Essas duas divisões, normalmente, se eu tivesse outro ladinho aí, igual nos exercícios passados, eu faria uma outra divisão, multiplicaria em cruz e acabou. Porém, eu não te dei nem esse ladinho, nem esse, não dá para montar outra fração aí. Só que eu te dei o raio da circunferência no exercício. O raio da circunferência vale 10. Então, se eu sair do centro e for até a circunferência, eu tenho um raiozinho que vale 10. Pela lei dos senos, essa divisão vai dar o dobro do raio. O dobro de 10, 20. Beleza? Dá o dobro do raio. Aí é só fazer. X sobre seno de 150. No lugar de seno de 150, ver quanto falta para 180, falta 30. Vai ser igual ao seno de 30, que vale meio. Isso vai ser igual a 20. Pega essa fração inteira, joga para lá multiplicando. Eu tenho que x vai ser igual a 20, que multiplica meio. 20 vezes meio, 20 vezes 1, dividido por 2, dá 10. Tudo bem? Conclusão. Ou resumindo, caso você tenha uma circunferência, você pega uma fração e fala que essa divisão vai dar o dobro do raio. Caso você tenha dois lados e dois ângulos, você monta as duas frações e dá aquela multiplicadinha em cruz. Então, da nossa formulinha, ou você usa fração com fração, ou você usa fração com o dobro do raio. E isso aí, caso ele te der a circunferência. Tudo bem?